Atenção, torcedor nordestino, para o top de 5 segundos. Sanhawa Produções e Sintonia Esportiva apresentam no ar Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Apresentação de João Jales e comentários de Gabriel Itajara. Vamos chegando, galera! Saudações nordestinas! Dessa semana que temos aí comemorado o Dia do Nordestino, nessa terça-feira, 8 de outubro. Saudações nordestinas para você que nos acompanha aqui com o ouvido coladinho na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Eu sou João Jales, chego por aqui para apresentar mais uma edição do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. E aqui do meu lado, meu parceiro Gabriel Itajara, para trazer os comentários. Saudações nordestinas nessa semana que a gente comemora o Dia do Nordestino, Biel. Saudações nordestinas, João. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver nos ouvindo aí, tanto na Sintonia FM, tanto nos agregadores, ou onde você preferir. Inclusive, quem estiver aí na banquinha pirata vendendo firula e rapadura, também forte abraço. Vamos espalhar a palavra do nosso programa aí, para cada vez mais gente aí poder escutar e também incentivar, né? Tudo bem compartilhar na pirataria, mas tem que dar uma incentivada aqui no nosso programa. Exatamente, galera. Agradecer também a audiência que vocês têm nos dado nos agregadores de podcast. Já passamos aí de 2.500 aí reproduções dessa nossa primeira temporada, uma média bastante interessante para você que nos acompanha depois da exibição aqui na Sintonia Esportiva. E semana movimentada no futebol nordestino. Antes da gente começar a falar como estamos aí nessa agenda, né? Mandar um abraço para as rádios parceiras que retransmitem o conteúdo da Sintonia Esportiva. Um abraço para a galera da Rádio CBR, Rádio Brasil Esportes, Rádio Carioca Futebol, Antenada Net, Rádio Frequência Executiva, Web Rádio Princesa do Oeste, Rádio Camarapi, Rádio Belém Fox, Rádio Brasil Amazon, Canal Cidade, Futebol na Canela, Hora Esportiva, Rádio TV Torre Norte, Caminho do Gol, Edpira, Blue Esportes, Tudo Esporte e Web Rádio De Volta ao Passado. Todo mundo com a gente aqui na Sintonia Esportiva. E você que nos acompanha aqui na Sintonia Campeã pode também fortalecer o nosso trabalho através da nossa chave Pix, exatamente. Faça uma doação de qualquer valor na nossa chave pixsintoniaesportiva@gmail.com, repetindo, pixsintoniaesportiva@gmail.com, e colabore e fortaleça o trabalho da equipe campeã de audiência aqui na Sintonia Esportiva. Vamos ao que interessa, Gabriel Itajara. Destaques aí da agenda do futebol nordestino. Já finalizamos a Série D, retrocampeão, elegemos inclusive a seleção da Série C, né? Você fez sua seleção, eu fiz a minha, a gente publicou nas redes sociais. Você que ainda não nos acompanha, vai lá, @Firula e Rapadura no Instagram, e você dá uma olhada na nossa seleção. A gente juntou uma galera muito boa, gente de equipes importantes aí que chegaram na reta final, chegaram no mata-mata, destaques ainda na fase de grupos também, né? Teve gente do 13, teve gente do Manauara, teve gente também do Itabaiana, cara, muita gente, claro, a grande maioria do Retrô, né? Teve jogador russo, viu? Vamos aí deixar esse easter egg. Quem tiver aí, puder, sabe quem é, comenta lá na seleção, se você descobre quem é o jogador russo na minha seleção da Série D. Cara, tem até gringo, né? Garantiu muito, Gabriel Itajara, meteu um russo na escalação da Série D dele, e lógico, todo mundo regido pelo professor Itamar Schulli, né? Isso aí não teve como a gente não concordar. De fato, foi o melhor técnico da competição, o Itamar, que já voltou aí a vestir a camisa do Santa Cruz, já voltou a integrar o quadro do tricolor coralino. Cara, vamos falar de quem tem agenda, né? Não vamos falar do meu Campinense, do seu Santa Cruz agora nesse primeiro bloco. Vamos deixar essas resenhas no segundo bloco. Cara, é o seguinte,
Série D acabou, Série C também aquele fiasco, né? Botafogo jogou na última rodada, sexta rodada do quadrangular do acesso, já não tinha mais chance de acesso e conseguiu sua primeira vitória. Única vitória, aliás, nessa segunda fase da Série C. Em momento nenhum ali cogitou disputar o acesso, né? Depois começou a disputa desse quadrangular e se despediu de maneira melancólica, mas se despediu vencendo em casa, vitória importante diante do Remo, pelo menos para prestar contas para a torcida, né, Gabriel? É isso, João. Você falou tudo. Prestar contas à torcida, né? É bom. Só serviu mesmo para jogar uma água no chope aí do Remo, mas, sinceramente, eu acho que ninguém, João Pessoa, ficou animado, né? Acho que a gente não. Ninguém. Acho que o interessante aí desse. Acho que o mais interessante dessa partida é o pós-jogo, né? A gente descobriu o que é que vai acontecer com os jogadores, quem fica, quem vai. A gente sabe que o Botafogo está interessado aí em manter o Vinícius Leite. A gente sabe que o Dalton já se despediu hoje aí do Botafogo. É um jogador aí bastante importante. Foi um dos destaques da equipe aí nessa boa primeira fase. Inclusive, fiquei sabendo aí nos bastidores que Santa Cruz foi atrás, mas não deu certo. Mas tá aí, né? O Dalton saindo, outros jogadores ficando. Vamos ver se o Jô fica, né? Se ele fica ou se ele vai. Como é que fica a história do Pipico, né? Pipico aí completamente marcado aí pela falta de títulos. E agora, mais do que falta de títulos, né? Também tá faltando acesso. É o Harry Kane do Nordeste, cara, Pipico. E impressionante como o cara tem passagens e identificação com as torcidas, assim, pelos clubes que ele passa, mas ele não conquista título, bicho. É triste, eu não fico. A gente acaba sempre entrando na galhofa da história, eu fico, a gente é o futebol, né? O futebol é feito dessas histórias. Mas eu fico também com um pouco de pena, né? A gente pensa no ser humano, pô, e assim, mais do que no ser humano, aí podendo ser um pouco clubista, pô, ele teve quantas passagens aqui pelo Santa Cruz, todas as vezes ele foi bem, ele era um dos melhores jogadores da equipe, e todas terminaram em fracasso. Não teve um, acho que a última foi até a pior, né? Foi traumatizante para a torcida tricolor que vivemos o que vivemos nessa temporada de 2023 por causa do fracasso do Pipico aí em campo. E aí acho que acabou atingindo também esse time do Botafogo da Paraíba, que é triste, né? A gente estava muito animado, agora a gente resta olhar aí para os times que vão subir para a Série B do ano que vem e pensar, pô, ano que vem, pelo menos o Náutico e o Retrô vão estar aí fortes, são candidatos ao acesso, o Botafogo segue como candidato ao acesso, não é o fracasso desse ano que vai colocar o Botafogo. O Botafogo é um time de chegada, né? Tá faltando aí, de chegada é complicado, né? Eu acho que não combina. É um time que pelo menos chega nessas últimas fases, não está conseguindo subir. Mas eu acho que tem para onde a gente tirar. Tem a SAF, né? Eu acho que a esperança da torcida é a SAF. Acho que está todo mundo olhando aí para o Botafogo e pensando na SAF. Tem bons jogadores, o Vinícius Leite é um bom jogador. Acredito que se vai manter aí na equipe, é um jogador caro, vai arrebentar aí no estadual paraibano. Vamos ver aí se ajuda a chegar a equipe animada aí para a próxima temporada. Olha, eu acho que a gente também não pode deixar perder de vista a passagem de ceifador. Porque além da gente falar do Pipico, que criou uma expectativa e tudo mais, pô, a gente já vinha falando que ele era um reforço interessante, que veio para a disputa do Campeonato Paraibano, da Copa do Nordeste e tal. Todo mundo criou um certo frisson em cima do nome de Pipico. E aí ele tem acompanhado agora nessa Série C o ceifador chegando para essa reta final de competição. E com dois nomes assim, vamos e convenhamos, dadas as suas proporções, dois nomes de prestígio no futebol. Cenários diferentes, o ceifador pela carreira que ele teve, grandes clubes e tudo mais, e o Pipico por ser esse cara de finalização, esse cara de chegada, identificação com a torcida, dois caras com características diferentes,
mas que são, digamos assim, medalhões à sua maneira. Nenhum dos dois vendeu, cara. Temos que botar o ceifador nessa conta também, né, Biel? Com certeza. E assim, eu não sei. Essa é uma informação que eu não sei, eu vou presumir. Mas com certeza ele chegou para ganhar mais do que o Pipico. Ele deve ter chego para ganhar uma boa grana, para chegar a um bom salário. E não deu certo. E assim, aí a gente pode dizer poucas vezes na vida o eu avisei, né? Mas tanto eu quanto você, João, avisou. O Henrique Ceifador a gente avisou. A gente disse, quanto tempo que ele não faz uma boa temporada? Quanto tempo que ele não é um jogador fazedor de gols que a gente conheceu? Principalmente a forma dele, assim, me incomodava. Todas as vezes que eu vi o Henrique Ceifador em campo, não é que ele estava gordo, eu não achei ele gordo, mas assim, fora de forma, inchado. Assim, é um jogador que estava todo inchadão, sabe? Até as coxas grossas, canela grossas, pescoço gordo. Aí não dava a sensação que ia acontecer. Tudo bem que também, até sendo justo, é a constituição física dele. Ele sempre foi corpulento em todos os times que passou. Mas chegou a idade, eu acho que não está acompanhando. Série C, por mais que a gente pense assim na baixa qualidade dos zagueiros, né? A gente acha que todos os times que a gente olhou aí na Série C, todos não, né? Mas muitos times tinham problemas na zaga. E aí, inclusive o Botafogo da Paraíba, o Botafogo conseguiu fazer aquela primeira campanha e eu via sempre a torcida reclamando em questão da defesa. E aí o Henrique Ceifador não conseguiu imprimir um bom ritmo, uma boa quantidade de gol. Uma boa quantidade de gols, não, acho que ele marcou um gol só apenas nessa passagem deprimente aí do A Henrique mesma Ceifador. da do Ribamar, no Remo. Pois é, rapaz, o Ribamar é ainda mais engraçado, porque o Ribamar, ano passado, ele chegou para as últimas rodadas no Náutico, fez gol, todo mundo queria ele entrou naquela musiquinha do meme, né? Hoje tem gol do Ribamar. Aí ele foi pro Remo para ganhar uma bala, mas rapaz, a torcida do Remo nunca vê ele nem pintado de ouro. Assim, 20 jogos, um gol. O ceifador não fez isso tudo, mas também não correspondeu. não correspondeu. Acho que são dois atacantes. O Ribamar, ele me parece mais um atacante, não, um jogador profissional do que o Henrique Dourado hoje. Para mim, minha percepção, quando eu olho em campo, Tá o mais para Ribamar Ronaldo que para Daronco, é o exato. ceifador hoje. E o Ribamar, pelo menos, ele corre. É questão técnica. A questão do Ribamar é técnica. O do Henrique Ceifador, não. O Henrique Ceifador me parece muito físico. Me parece que ele Física. já não aguenta mais. É isso, né, bicho? Jogar a toalha, né? Pendurar esteiro e tal. Às vezes é necessário. Vamos falar de Série B? Depois desse fiasco do Belo, vamos pelo menos falar desse bom momento do futebol nordestino nas outras divisões, né? Porque, olha, que duelo tivemos nesse começo de semana, segunda-feira, às 9 da noite, foram a campo na Ilha do Retiro, hein? Reabertura da ilha, Sport e Ceará, duelo de peso, 2-1 para o Sport. Antes disso, a gente teve também o Galo da Pajuçara entrando em campo, né? Jogou em casa, recebeu o Paysandu, jogo disputadíssimo, é de Os Anjos comandando o CRB, venceu por 3-2 o Papão, vitória importante. Nesse momento, a gente tem o Sport em terceiro, 50 pontos e um jogo a menos. Ceará, 45 pontos, é o sétimo. Perdeu uma posição, né? Com essa derrota. E o CRB, 15º, saiu do Z4, 33 pontos, dá aquela respirada. E aí, Itajara? E aí, cara, você acompanhou esse duelo de Sport Ceará? E é dos Anjos, hein? Ganhando do Papão, lei do ex tá pegando, hein? É isso, João. Eu quero começar aí com o CRB, né? Que é o Papai Hélio. E, bom, né? Eu acho que eu gosto de começar com os prognósticos que eu acerto. E o Papai Hélio é um prognóstico aí que eu falei. Primeiro ele estanca com a sangria, depois ele vai vencer os jogos em casa. E dito e feito, ele vence um duelo importantíssimo aí contra a Lisca Doido.
é um duelo aí contra o América da parte de cima da tabela, e vence o duelo contra o seu ex-clube, contra o Paysandu, e que tinha várias questões aí, né? A forma como o Hélio saiu do Paysandu virou toda uma polêmica. E aí ele, pelo CRB, são 3 partidas, um empate, 2 vitórias. Abre aí, não abre uma distância, né? Abriu um ponto aí para o Botafogo de Ribeirão, mas o Botafogo de Ribeirão que até outro dia não parecia mais ameaçado, e aí o Botafogo volta para a zona de rebaixamento, o CRB começa a olhar ali para a parte do meio da tabela, né? Tentando pensar ali, ó, se eu chegar na Ponte Preta, eu já consigo me sentir mais seguro, né? Porque acho que é isso, né? A questão de quando você está na zona de rebaixamento é pressão. É muito difícil você ganhar as partidas, você se sente muito. O fator psicológico pesa muito. E aparentemente o Hélio soube trabalhar isso, tem conseguido recuperar os jogadores. Anselmo Ramon voltou a marcar. Isso daí é um dado importantíssimo para o CRB e para a temporada em si, porque o Anselmo Também Ramon acho. é um dos artilheiros da Série B. Ele aí está com 9 gols, né? Foi ultrapassado pelo Eric Puga, mas ele passou um bom tempo aí de jejum de gols. É um artilheiro, é um jogador, mas confiança é muito importante. E aí, com essa chegada aí do Hélio e o time começando a vencer, e o Anselmo, a confiança do Anselmo Ramon vai ser fundamental para o CRB conseguir, de fato, escapar do rebaixamento. Não tem nada ganho, não tem nada certo. O Hélio dos Anjos, ele tem essa característica de não tem já ganhou para ele. Acho que a próxima partida ele vai estar exigindo tanto quanto ele exigiu nessa última, e que o time já vinha de vitória, então tá tudo no script. O script do CRB tá montadinho. Como eu falei, eu não acredito que rebaixe, e eu acredito muito no potencial do trabalho do Hélio dos Anjos. Tá dando resultado. 2 vitórias importantes, como eu falei, é gol de Anselmo Ramon, e vamos lá, eu tô torcendo, né? A gente tem que torcer, porque não é, ninguém quer o CRB rebaixado. Aí quando a gente olha para a parte de cima da tabela, a gente vê um Só duelo. o CSA, né? É, pois é. Na parte de cima da tabela, aí a gente teve esse confronto direto que, se o Ceará vencesse o Sport, ele alcançava o G4. E o Sport, se vencesse, ele se consolidaria ali na terceira colocação, se aproximaria dos líderes Novo Horizontino e Santos. Além de tudo, consolidaria a excelente fase do técnico Pepa, né? Que aí, desde que chegou, ele ainda não perdeu. O Sport em si, deixa eu fazer a conta aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidas de invencibilidade está vivendo o Sport, 7 sob o comando de Pepa. A volta da Ilha do Retiro foi uma coisa assim que é muito legal a gente perceber que a mídia nacional, principalmente a do Rio São Paulo, falou muito sobre isso ontem e falou muito sobre isso hoje. O Sport venceu por 2-1, um jogo muito duro, Ilha do Retiro lotada, ingressos esgotados. O ingresso começou a vender na quinta ou na sexta. Em um dia, os ingressos foram esgotados para essa partida do Sport Ceará. Sim, foi uma coisa muito. A torcida estava numa sinergia muito grande. Chegou em campo, foi difícil. O Ceará fez um grande jogo. Assim, o Ceará perdeu, mas me deu confiança de dizer, é um time que pode chegar no Mirassol. Para mim, a minha percepção depois de ontem, assim, eu fiquei, pô, se tem um time que eu acho que Concordo. pode chegar no Mirassol é o Ceará. Léo Condé, o que tá jogando o Eric Puga O cara é é campeão, né, cara? É o técnico campeão da Série B. É o atual campeão. é treinador. Ele conhece do riscado e tem jogadores. O que tá jogando o Lourenço, o que tá jogando o Deluca, o que tá jogando principalmente o Eric Puga, agora artilheiro isolado da Série B com 10 Isso gols. dele. Exato. Me dá confiança do que o Ceará consegue fazer aí nas próximas rodadas. Tem que começar a vencer fora de casa.
O Ceará tem que começar a vencer fora de casa. Tem uma chance aí, deixa eu até conferir contra quem é a próxima partida. Mas se eu não me engano, é contra o Ituano. Deixa eu só conferir aqui. Não, tem Ponte Preta em casa, chance de vencer e tem que vencer, mas o próximo jogo fora de casa, aí sim é contra o Ituano. E aí, se tem um momento para o Ceará vencer fora de casa, é o Ituano da zona de rebaixamento, treinado por Alberto Valentim. Não tem outra dúvida, assim. Eu acho que o jogo-chave, tudo bem, jogo contra todos os jogos do Ceará agora são chaves, mas a gente conta com a vitória em casa, contra a Ponte Preta, ok. Fora de casa, a gente sabe que o time tá mal. Então, acho que o jogo-chave acaba sendo esse contra o Ituano no Novelli Júnior, que é a maior chance, porque o Ituano é um desses times aí que, até conferir a campanha aí do Ituano, é o 15ª campanha aí jogando em casa, não tem um bom retrospecto, perde partida jogando em casa. Vamos ver se o Vozão consegue fazer alguma graça aí. Mas sobre o jogo em si, eu acho que a gente tem que destacar a partida do Lucas Lima. O Lucas Lima, assim, o que ele fez na partida contra o Ceará é coisa de maluco, assim. Hoje, não ironicamente, eu estava vendo no Sport TV, o pessoal do Redação Sport TV, ninguém falou assim, Lucas Lima é seleção. Mas o que eles falaram é um dos melhores meias do Brasil hoje, o que ele está jogando é uma barbaridade e a seleção brasileira sente falta de um jogador exatamente igual ao Lucas Lima. Quando você olha para um jogador da segunda divisão, de um time do Nordeste, e fala dele, e lembra da seleção brasileira, por mais que ninguém esteja falando para convocar, porque obviamente seria uma loucura, eu acho que isso é um sinal. Eu acho que o Lucas Lima está se consolidando. Se o Sport aí embalar nessa fase e o Lucas também conseguir manter esse bom nível de atuação, talvez a gente esteja acompanhando aí o momento do melhor jogador dessa Série B. Talvez o Lucas Lima vá buscando esse lugar aí que, de fato, eu acho que a partida de ontem impressionou todo mundo. Eu não conheço ninguém que viu Sport Ceará e acho que o Lucas Lima fez uma partida menos do que absurda. Ele jogou muito. O lance do primeiro gol, que ele passa no meio. Exato. No segundo, a gente transmitiu aqui na sintonia, cara. Ele tentou 2 vezes o cruzamento, o primeiro em cima da marcação, a segunda voltou para ele tentou de novo no segundo pau, e aí, para a felicidade do esporte, conseguiu o segundo gol. Foi um jogão, e a visão dele, perseverança, tudo junto, né? E participou também dos 2 gols anulados. Então, assim, ele teve a participação completa na partida. Ele jogou muito, assim. Eu sou um crítico ao Lucas Lima. Quando ele chegou no Sport, eu falei, ele para a Série B sobra, mas eu não vou me iludir muito não, porque eu não gostei da passagem dele pelo Fortaleza. No Santos, ele teve um bom começo e depois ele cai, tanto que o Sport consegue contratar ele por empréstimo de uma forma bem fácil, inclusive a sensação é que ele foi empurrado. A sensação é que o Lucas Lima foi empurrado do Santos para o Sport e hoje, desculpa, assim, anos-luz do Juliano, por exemplo, que é o 10 o 10 não, né? Porque eu acho que o Santos está jogando sem 10 o número, mas é o jogador do meio-campo ali do Santos, é o Juliano. Desculpa, o Lucas Lima está anos-luz na frente dele nessa temporada. Está jogando muito. Eu acho que a única preocupação do Sport nesse momento é a má fase do Gustavo Coutinho e combinado com essa alternância aí com o Zé Roberto, que não é um artilheiro nato, que é quem assumiu o protagonismo ali da camisa 9. Percebi isso também. Eu olhei ali, cara, não senti segurança no Zé Roberto. E aí o Gustavo entra, no segundo tempo também não tem confiança ali. E aí precisa achar um 9 o Sport. É muito preocupante. Assim, não é que precisa achar. A janela fechou, né? O Sport negligenciou. Não, mas tipo assim, esse jogador precisa se encontrar.
Ah, não, com certeza, né? Quando eu falei assim, não é que não precisa, no sentido assim, o Sport apostou muito alto nisso. Porque assim, o Gustavo Coutinho foi uma das maiores contratações desta temporada do Sport, tá? O Sport pagou muito caro pelo Gustavo Coutinho, acho que 7 ou 8 milhões de reais. O Zé Roberto acabou também se valorizando aí, depois de rejeitar uma proposta do Irã e renovar com o Sport, acabou tendo um aumento salarial. E o que é que acontecia, né? O Zé Roberto me parece mais aquele jogador que faz a função do falso 9, que ele vai mais para o meio campo e ajuda mais a fazer um pivô, distribuir o jogo. Ele joga menos fixo do que o Gustavo Coutinho. Na minha percepção, o Gustavo Coutinho é bem melhor do que o Zé Roberto como centroavante, como goleador. Mas a fase e a confiança do Gustavo Coutinho teve alguns momentos. Teve uma protegida que o Gustavo Coutinho foi tentar dar uma na lateral, que ele saiu se bananando com a bola. Que ali, assim, não tem outra Sozinho. confiança. Para mim, não tem outro nome. Cabeça, o psicológico do jogador está muito afetado pela ausência de gols, pelo momento. Aquele pênalti perdido contra o Goiás, todas aquelas coisas ali ficaram muito fortes ali na cabeça do Gustavo Coutinho. E aí, jogando em casa, na Ilha do Retiro, acaba que eu acho que o jogador sente mais. Sentiu muito ontem. E, bom, o Zé Roberto está suspenso para a próxima rodada. E sorte do Sport que o Sport vai enfrentar o Novo Horizontino lá em São Paulo. Que aí acho que a pressão do Gustavo Coutinho vai ficar só ele, ele e os torcedores paulistas. Não tem nenhum, porque a torcida do Sport é complicada, rapaz. É complicado. Os caras vaiam mesmo. Quando os caras estão com pouca paciência com o jogador, eles pegam no pé. É muito duro, é muito duro. E o jogador, se tiver com a cabeça fraca, e aparentemente o Gustavo Coutinho não está com a cabeça boa, é difícil. E assim, é artilheiro, pô, o Sport está precisando. Do jeito que está jogando o Gustavo Coutinho, que está jogando o Barleta, o Wellington Silva, o Tite Ortiz, mais do que nunca, o que o Sport está precisando agora é o fazedor de Barleta gol. também, hein? Ótima Barleta, partida do Barleta. ótimo. O Igor Cariús também, jogando muito na lateral direita. O Igor Cariús foi uma surpresa aí, jogando muito bem na direita. E agora o Sport começa a observar a movimentação do Di Plácido. Que ele chegou, o Di Plácido chegou com 1 ano sem jogar bola. Ele passou esse ano todinho sem jogar. Aí chegou no Sport, fez 2 partidas, machucou. 1 mês lesionado. Aí ele tá voltando devagar. E ontem ele fez essa partida mais tempo em campo e deu essa assistência. A torcida deu uma animada para ver se consegue equilibrar ali. Bota o Di Plácido da direita e o Karius da esquerda, que é a posição original dele. Mas tem um ponto aí também do Di Plácido é que a gente lembra, né? Ele foi um dos destaques do bom momento do Botafogo ano passado. É um grande jogador. Então, existe essa confiança, né? Existe uma confiança que, pô, tem jogadores do esporte que eles não são titulares, mas eles vão entrando e eles são muito caros. O Sport investiu pesado. É Júlia Fernandes, Barleta não, perdão, o Wellington Silva, que marcou o gol. O Wellington Silva é um jogador caro. E é um jogador que aí, ó, tá entrando no segundo tempo, entrou no segundo Escolha de tempo. pagamento, hein? Exato. O Sport está fazendo um investimento para subir, cara. É um investimento muito alto para subir. É all-in. O que o Sport está fazendo é all-in. Então, é por aí. Eu acredito que está dando tudo certo. Quando acertar, quando ajustar a questão do camisa 9, ou o Zé Roberto botar assim, não, sou eu mesmo e eu vou continuar fazendo gol e eu sou o cara, ou o Gustavo Coutinho recupera de vez aí, porque vai ficar difícil. O Sport vai ter que buscar uma nova alternativa para a camisa 9, que não é um problema nesse momento, porque o Sport está 8 partidas sem perder. Mas rodada após rodada, a gente percebe que tem um ponto ali, que tem uma questão. Seria ainda melhor, né? A gente percebe que o Sport podia render ainda mais. De repente, se tivesse um 9 de capacidade ali, aí você olha, pô, o Sport podia ter ganho de 3-1, não de 2-1, 4-1. Foram 2 gols anulados contra o Ceará, lance de posicionamento.
O Couto, que foi o cara que comentou aqui na sintonia, né, o jogo com a gente, meu parceiro Eduardo Couto, um abraço para ele. Ele estava falando justamente isso. Como é que pode, cara, essa galera do esporte jogando tão bem, os cruzamentos tão bem acertados, bola alçada na área, era um perigo, bicho, para a galera do Ceará, e o esporte teve 2 gols anulados por questão do posicionamento, questão do impedimento. A galera precisa entender esse tempo de bola também. E, de repente, se tivesse um 9 que se posicionasse, estivesse numa fase melhor, ele poderia ser uma referência para esses jogadores, para pensar essas jogadas pelas laterais, né, Gabriel? Exatamente. Eu sou muito fã da profissão camisa 9. Eu gosto de acompanhar os jogadores e tal. E é muito assim, porque, pô, quando o Sport contratou o Gustavo Coutinho, eu tive muita Essa certeza profissão, né, bicho? Olha os funcionários do mês. Adriano, Ronaldo, Clodoaldo. Pô, só tem monstro. É isso, né? A gente que gosta fica. E o Gustavo Coutinho foi artilheiro aí da própria Série B no ano passado pelo Atlético Goianiense. É um jogador que se destacou muito ali. Tudo bem, assim, olha, tinha um contexto que é o Jair Ventura Ball, que é casinha fechada e cruzamento na área. E aí tinha bons cruzadores, acho que é o Shailon, né? Tem bons cruzadores o time aí do Atlético Goianiense. E aí o Gustavo Coutinho cansou de fazer gol. Tanto que eu achei até estranho o Atlético não ter investido aí no Coutinho e ter tentado o Wagner Love, que posteriormente não deu nada certo no Atlético Goianiense, né? Mas é isso, assim, vamos esperar. É um jogador caro. Os 2 atacantes do esporte são. Assim, a gente tá falando isso, mas são 2 jogadores, cada um com 6 gols no campeonato, tá? Acho que se eles embalam aí, também conseguem emplacar a artilharia da competição. É engraçado isso. Exatamente. Dá para entrar no pátio pela artilharia, porque estamos na reta final. Exatamente, exatamente. Então, tá tudo em aberto. Assim, vai que seja esse jogo aí. O Sport vai enfrentar o time do Eduardo Batista. É um treinador com bastante ligação com o Sport. Vai que seja a chave aí do Sport. O Sport tá conseguindo fazer boas partidas fora de casa, tá? Se consegue arrancar um pontinho e, sei lá, Gustavo Coutinho faz um gol, pode ser a firmada que esse time precisa aí para pavimentar seu caminho para o acesso à Série A do ano que vem. É isso, né? Agora, para finalizar esse papo da gente de Série B, cara, reta final, né? Foram 30 rodadas, faltam 8 para o final da competição. E aí, pensando nesse G4, você já falou muito sobre o Sport Ceará. Queria que você falasse também do Z4. O CRB hoje tem 33 pontos. É isso, 33 pontos. Como você acha que seria o número mágico aí para escapar do rebaixamento que as equipes estão pensando para essa temporada da Série B de 2024? Pelo que eu vejo, cara, eu acho que o CRB precisa chegar no final do campeonato onde o Ceará está hoje, 45, 46 pontos. Você também faz essas contas mais ou menos aí? Olha, eu vou ser muito sincero, eu sou péssimo de contas. Eu fico olhando essas coisas assim. Assim, de cabeça eu pensei, 42. Acho que 42 é sempre o número mágico que eu ouço em todas as divisões. 42 não cai. Talvez seja por aí, talvez não, né? Porque tá bem disputado. Esse ano aí a parte de baixo da O tabela Sarrafo está mais alto. Por isso que eu botei muito mais alta. 45, 46. Exato, o Botafogo aí de Ribeirão tá com 32 pontos, o CRB tá com 33. O próprio Guarani aí, que ensaiou uma recuperação com o Alan Al, voltou a ficar perdendo muito, tá com 25 pontos. Acho que o Guarani aí já morreu. Acho que a questão aí é ver o quanto que o Brusque realmente consegue alguma brincadeira e o Ituano, né, que às vezes ensaia uma recuperação, 3 derrotas seguidas, aí ganhou a última rodada. Ah, Aí, Ituano. Ituano, meu parceiro Gabriel Itajara. e eu não Eu não confio sei no não, Alberto esse Valentim. plano do Alberto Valentim não me inspira Eu não vou- confiança. O Alberto Valentim, para mim, assim, eu juro para você, eu não queria no meu Santa Cruz.
Eu acredito, assim, de verdade, assim, entre Itamar Schulli e Alberto Valentim, eu sou 1000 vezes Itamar Schulli, assim, mas com Mil vezes muito... Itamar também. Eu quero Itamar no meu Campinense e não quero o Valentino na Raposa. Tá doido? Não, vai pra lá. Complicado, complicado. E assim, ó, a próxima rodada do CRB enfrenta o Guarani, na rodada seguinte enfrenta o Brusque. São 2 partidas fora de casa, mas são 2 partidas com times da parte de baixo da tabela. É onde o Papai Hélio aí vai olhar, vai botar o time copeiro dele. Vamos lá, né, galera? É onde ele tem que botar o time copeiro dele. Porque depois ele vai receber o Mirassol no Rei Pelé. E assim, beleza, no Rei Pelé, todo mundo quer vitória, mas o Mirassol tá na parte de cima. Aí depois vem Curitiba, lá no Couto Pereira. Aí, aí depois tem Aí os é treta. refrescos de novo. Ituano, aí as 4 últimas rodadas do CRB é Ituano, Goiás, Santos e Operário. Então são, tipo, 2 jogos extremamente difíceis com equipes que a gente não sabe. Ou vai estar já classificado para a primeira divisão, ou vai estar nas últimas tentativas, que no caso é o Goiás e o CRB e o Santos. E o negócio aí é ver o que consegue tirar do Ituano, do Operário e, como eu falei, do Guarani e do Brusque. É isso. Agora, para finalizar esse primeiro bloco, Série A, complicada, hein? Nenhum nordestino venceu na 29ª rodada. Só o Vitória pontuou. E olha, foi até um pontinho importante. Os resultados foram os seguintes: 3-1 para o Grêmio em cima do Fortaleza, lá na Arena em Porto Alegre. O Atlético recebeu o Vitória e empataram em 2-2, pontinho importante. E o Bahia recebeu o Flamengo e perdeu por 2-0 na Arena Fonte Nova. Fortaleza segue em terceiro com 55 pontos, mas perdeu um pouco do fôlego ali, que precisa ficar próximo de Palmeiras e Botafogo na disputa pelo título. O Bahia saiu do G6, né, perdeu a vaga na pré-Libertadores, nesse momento é o sétimo, tem 45 pontos. E o Vitória, mesmo somando um pontinho, voltou para o Z4. 17º colocado, 29 pontos. E aí, Biel, rodada complicada, hein? Todo nordestino quer esquecer essa 29ª da Série A. Exatamente, foi chato. Mas eu vou começar pelo simples. Flamengo 2, Bahia 0. Esse aí eu e tu a gente cravou. A gente falou, não vai dar, tá ruim. Rogério não consegue vencer o Flamengo. E, bom, foi o Flamengo aí dessa nova fase aí do time, né? Com o Felipe Luiz, assumiu a equipe. Luiz, discípulo de Jorge Jesus. Exato. O que ele disse, né? Guardava as anotações do Portuga e tal. Exatamente. Aí vamos ver o que tira disso daí, mas a gente fica, porra, é chato, sabe? Eu brinco, mas, pô, tá na hora do Rogério conseguir uma vitória sobre o Flamengo, assim. Como eu falei, era o jogo mais simples da gente comentar aí nesse fim de bloco por causa disso, porque a gente já esperava. E é triste a gente olhar para o Bahia e esperar uma derrota dessa tão simples e tão, tipo, tranquila quanto foi para o adversário, né? Jogando na Fonte Nova, não pode. Não pode. Tem que dar um jeito e tem que ver isso aí, ó. Perdeu a posição aí, o Internacional e o São Paulo já abriram a distância aí na zona de Libertadores. Distância assim, né? 1 ponto Inter, 2 pontos o São Paulo, mas não é brincadeira. A fase do Bahia é mais irregular do que essas 2 equipes. E o Internacional até outro dia estava na zona de rebaixamento, né? Vamos lembrar. Grande recuperação aí que faz o Roger Machado. Pro lado do Vitória, cara, o Vitória é uma coisa, né? É difícil a gente. Pô, ele com que jogo maluco esse contra o Atlético Mineiro. Para mim, assim, a gente tá pensando, pensa no Fortaleza, o melhor time da rodada foi o Vitória. Acho que não tem mais nem para onde discutir, assim. O que o Vitória fez jogando aí essa partida, que golaço do Alejandro. Pelo amor de Deus, que golaço. A gente viu, eu acho que o gol mais bonito da Arena MRV foi do Alejandro.
Inclusive, o Alejandro é revelado pelo próprio Atlético Mineiro. É um jogador revelado pelo Atlético, que foi vendido para o RB Bragantino, e aí emprestado para o Vitória, e aí ele faz um gol de Messi. O gol que o Alejandro fez foi gol de Messi, assim, aquela caneta que ele dá, a finalização que ele deu, assim, perfeito, assim, foi incrível. Alejandro vai se consolidando aí como o maior destaque do Vitória na Série A e vai colocando o time aí com ainda esperanças, mas sabendo que tem uma agenda muito complicada. Acho que assim, a questão do Vitória para mim nesse momento é menos a qualidade, o futebol que a equipe tem jogado, e é mais o que você tem para enfrentar, né? São muitos jogos difíceis, tem Botafogo no meio do caminho, tem Corinthians no meio do caminho, vamos ver o Atlético Paranaense. São muitos confrontos diretos, ó, começa contra o Bragantino, depois vai Fluminense, depois é Atlético Paranaense, depois Corinthians, Criciúma, aí Botafogo, Fortaleza, Grêmio e Flamengo. Nessa primeira parte de agenda do Vitória, é só confronto direto da parte de baixo. O Atlético Paranaense não está livre do rebaixamento. Tem várias coisas acontecendo. O Criciúma, que está muito tranquilo ali na 12ª colocação com 35 pontos, não vá pensando que está livre não, porque também tem uma agenda com vários times da primeira parte da tabela, emendar uma sequência de derrotas, já vê todo mundo encostando de novo. Então, assim, o Vitória, ele tem onde olhar, tem onde mirar para escapar do rebaixamento. Eu acho muito difícil, é um prognóstico muito, assim, você está concorrendo contra o Corinthians, que tem um investimento muito maior, tá? O Corinthians, Fluminense, Atlético Paranaense e o RB Bragantino são investimentos muito maiores do que o Vitória. São projetos que circula mais dinheiro, então fica mais difícil. Mas tem chance, é importante. Eu acho legal, assim, quantas vezes a gente aqui no podcast decretou o rebaixamento do Vitória, né? Eu, principalmente. As quantas vezes que eu falei... Ainda no primeiro turno. Exato. Quantas vezes eu falei que Vitória tá morto, e é muito legal eu olhar assim, olha, errei. Que bom que eu errei. O Vitória tem uma chance aí. Já dessa rodada assim, dos nordestinos, eu acho que o grande perdedor acaba sendo o Fortaleza mesmo. A gente... tudo bem, o Bahia perdeu em casa, tudo mais, mas a gente estava com muita esperança do Fortaleza se consolidar ali na briga entre primeiro e segundo ali, lutando contra o Botafogo. Inclusive, foi bom, né? Se a gente pensar assim, pô, o Palmeiras empatou na rodada, então era uma ótima chance para o Fortaleza aí conseguir alguma coisa, demonstrar, mas acabou perdendo para um Grêmio que está tentando, né? Também fez um bom investimento aí para escapar. Também está olhando no retrovisor, hein? Exatamente, o Grêmio tá todo mundo ali, tem a mesma quantidade de pontos que o Criciúma. A gente vai vendo ali. Assim, até o Vasco tá todo mundo na briga. Olha que o Vasco é o 9º. Acho que até o Vasco tá tudo. Se o Vasco não se cuidar e emendar umas partidas sem vencer, o Vasco volta à briga contra o rebaixamento. Eu não acredito, tá? No Vasco eu não acredito que vá nessa luta. Mas eu acredito que com 37 pontos não tá tranquilo, não. Complicado. É isso então, né? Acho que já metemos aqui um raio-x dessa agenda do futebol nordestino nessa última semana. Vamos finalizar esse nosso primeiro bloco com um oferecimento da Lojinha do Duran. Acesse @Lojinha do Duran no Instagram e faça o pedido da camisa do seu time de coração. Na Lojinha do Duran, você escolhe lá o esporte que você quiser, futebol americano, basquete. Lá tem a camisa do seu time do coração e você faz o pedido, fala que é ouvinte da sintonia do Firula e Rapadura, ganha um desconto, frete grátis, algum mimo lá no chat do atendimento. Então é isso, galera. Acesse @Lojinha do Duran lá no Instagram e faça o pedido da camisa do seu time de coração. Esse é o meu, seu nosso Firula e Rapadura
um podcast sobre futebol e Nordeste. Voltamos para o segundo bloco do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jair, estou aqui com meu parceiro Gabriel Itajara nos comentários. Biel, segundo bloco, hora da intermediária, aquele papo de meiuca, aquela conversa dentro e fora das quatro linhas, assuntos interessantes aí envolvendo o futebol e a região Nordeste, futebol nordestino, enfim. Vamos começar com o nosso primeiro assunto dessa intermediária, que é a homenagem a Givanildo Hulk. Cara, revelado no Vitória, o atleta foi homenageado pelo Leão, aí desse duelo contra o Atlético Mineiro pela Série A do Brasileirão, nessa 29ª rodada. O duelo aconteceu na Arena MRV, né? A gente tinha comentado aqui também no primeiro bloco. E aí esse detalhe do jogo também interessante, um empate em 2-2, foi antes do jogo, o presidente do Vitória presenteou o Hulk com a camisa número 7, escrito lá, né, cria da toca, enfim, jogador do Atlético Mineiro, mais revelado pela equipe do Vitória, e fazendo essa história por aí. Bonito gesto, né, antes do jogo, e prova também essa identificação, né, do Hulk como nordestino, como craque, como jogador. Bom momento, boa valorização para o jogador, para o paraibano Givanildo Hulk, hein, Biel? Muito, muito, assim, eu fico muito feliz que tenha acontecido isso, né? O Vitória é bastante conhecido pela sua capacidade de revelar jogadores, principalmente ali no começo dos anos 2000, né? Acho que deu uma parada ali naquela época. A gente pensar aí como era o Vitória da época que revelou o Hulk, né? Tem que lembrar que revelou também o Davi Luiz, revelou outros jogadores, era um time aí, era outro momento ali desse Vitória. Acho muito legal, muito bonito aí, o Hulk, que é um jogador vitorioso, né? Voltou ao Brasil no Atlético Mineiro com alguma desconfiança, né? Porque a gente viu muito pouco dele jogar aí no futebol brasileiro. Ele jogou pouquíssimo de fato aí no próprio Vitória, apesar de ter sido revelado para a grande torcida lembrar dele. Ele chega aí, é campeão brasileiro, várias vezes artilheiro, vai jogando muito. E a gente hoje o Hulk é uma unanimidade para a gente pensar, é um dos melhores atacantes do Brasil. E um dos melhores atacantes do Brasil é revelado por uma das melhores bases do Brasil. Como eu falei, já foi mais prolífica, já conseguiu muito mais coisas. Eu acho que essa geração do Hulk deve ser uma das últimas aí do próprio Vitória, aí, com bastante jogadores de grife aí que revelaram nos últimos anos. Mas é importante, eu acho legal entender que é isso, né? É o Hulk do Vitória, mas é também o Hulk Paraíba, que ele gosta muito de levar, né? Eu acho que essa força aí dele, dessa identificação do Hulk com o Nordeste, de ser o Hulk Paraíba revelado pelo Vitória da Bahia, acho isso muito bonito e pra gente aqui dá muito orgulho. Eu espero, de verdade, acho muito difícil que a gente ainda consiga ver alguma coisa da carreira do Hulk aqui no futebol nordestino. Quem sabe na Paraíba. Eu acho que seria até mais legal do que uma volta no Vitória. Eu acho que seria ver o Hulk na Paraíba. Eu acharia muito legal se a gente conseguisse ter essa chance. É difícil, o jogador está já bem mais velho, bem consolidado aí no Atlético Mineiro. Acho muito difícil, mas eu admito, assim, meu lado idealista
aquele sonhador, queria muito ver o Hulk na Paraíba. É isso, né, cara? Eu também gostaria muito, principalmente se ele fosse para o Campinense, não vou mentir, não. Mas olha, eu ia perder meu sono se ele assinasse com 13, viu? É treta, bicho. É, pra brincadeira não. Parabéns para Givanil de Souza Hulk. Hulk Paraíba, nosso grande atacante aí, nossa grande personalidade do futebol brasileiro, hoje jogando pela equipe do Galo. Próximo assunto, Biel. Vamos voltar a falar de Série D? Porque teve coisa que deu o que falar essa semana. Foi um negócio bastante interessante. Um lance de mídia cruzada, hein, cara? Porque eu vi e não acreditei. Assim, sabe aquele ditado? Só acredito vendo. E aí eu vendo, eu digo, eu não acredito, cara. Foi essa parada. Porco e Fênix juntos. Porque, vamos explicar essa história, né? Leila Pereira, presidente do Palmeiras, apareceu nas redes sociais do Retrô, parabenizando a equipe pernambucana pelo título da Série D do Brasileirão. Leila Pereira e Laércio. Gabriel Itajara, de onde veio aí essa proximidade do Porco e da Fênix, hein? Fala comigo, o que você achou dessa mensagem da Leila, hein? Eu cantei essa bola. Lembra, semana passada eu falei que eles tinham proximidade. Você olhou para mim, fez aquele olhão, fez e. Aí eu disse, rapaz, estou dizendo para você, tem uma relação aí e ela é negócios, é negócios. Estamos falando de dois empresários. É business, muito business, e eles entendem muito bem o que é o valor do futebol, principalmente de base. Já faz alguns anos que o Retrô leva jogadores seus para o Palmeiras para jogar a categoria de base, para se destacar lá, para crescer, para tudo mais. Aí eu falei semana passada do goleiro reserva, e aí o trabalho de base do Retrô é tão forte, tão forte, tão forte, que chama a atenção do melhor trabalho de base do Brasil, o do Palmeiras. Estamos falando de uma categoria de base aí do Hendrick, do Estevão, do Luiz Guilherme e de vários outros jogadores que o Palmeiras vai revelando, tirando aqueles que a gente não fala muito, que não são tão badalados, mas que tiveram badalação aí na base. Gabriel Veron, enfim, tem vários jogadores aí. E tem um detalhe: muitos desses jogadores que prosperam na base do Palmeiras, por exemplo, eles foram rejeitados em outras bases. Essa relação com o Retrô é diferente, é um lance de encaminhamento, saca? Não é aquela parada por exemplo, do caso do Hendrick, que foi rejeitado pelo São Paulo e acolhido pelo Palmeiras e aí despontou. O cara tá rendendo no Retrô, aí a galera cresce o olho, aparece um olheiro, o Laércio, a equipe do Laércio articula tudo, e aí o cara é encaminhado para esse outro clube. No caso, Exato. a gente está falando aqui para a Leila Pereira para o Palmeiras. Isso é uma relação extremamente proveitosa para as duas equipes, né, cara? E pode ter certeza, para Laércio é mais interessante uma promessa dele tá lá no Palmeiras do que tá no Retrô, que vai disputar ali processo até chegar, no caso até esse ano Série D, ano que vem na Série C. Com certificado de clube formador, hein? Exato, exato. E aí com tudo organizado, porque Laércio é organizado, ele mesmo falou, no ano passado o Retrô foi o time que mais faturou em Pernambuco em venda de jogadores. Não teve nenhum. Mas de onde é que é essa venda? É Porque incrível. é de categoria de base. É categoria de base. Consegue 1 milhão ali, 500 mil ali, 1 milhão ali, 500 mil. Quando vê, faz, sei lá, 20 milhões de reais em venda, isso o Santa Cruz nunca imaginou sonhar em fazer. O Náutico nunca imaginou isso em fazer. O esporte, tudo bem, já é outro nível de categoria de base, já está conseguindo outros processos. Mas o Retrô, ele está na vanguarda disso. E aí essas parcerias acabam sendo estratégicas. Como a gente vai falar ainda mais, mas a gente vê. Pô, identifica, tem um time grande ali que está de olho em um jogador meu, e eu sei que ele tem
chance de prospectar, de ganhar espaço, de vir a ser um jogador, por que não vou emprestar um jogador meu para a Série A do brasileiro? Poxa, muito melhor para mim. Porque se ele vai e se destaque é vendido, sei lá, vendido por, sei lá, 6 milhões de euros. É muito dinheiro. E aí botam tanto aí para o clube que está de vitrine, o Retrô fica com a maior parte. E toma mais uma reforma no CT do Retrô aí, para ficar ainda mais moderno. É isso. Incrível, né, cara? O Retrô Não, sabe investir na categoria de base. não, você falando dessas coisas de categoria de base, essa lance de negociação do Retrô, vamos já puxar o próximo assunto, porque eu diria que uma coisa liga a outra, uma coisa puxa a outra, né? Porque a gente já teve, inclusive, DNA do Retrô estreando na elite do Brasileirão. Precisamos falar disso. Precisamos falar disso. E o nome do garoto, olha, é no mínimo controverso. Teves Gabriel. Calma, não é o Teves igual o Carlitos, mas provavelmente deve ser em homenagem a ele. Se escreve T-E-V-I-S. Teves Gabriel, atleta que é da base do Retrô, estreou profissionalmente nessa última semana, atuando pela equipe do Cruzeiro, em jogo do Brasileirão Série A. O atleta é o primeiro formado no clube pernambucano para disputar essa divisão de elite no futebol nacional. Apesar do nome, o Retrô está mostrando muito futuro. Biel, você estava falando, né, cara? Exatamente, João. Aí a gente vê aí o Tevez, né, fazendo essa estreia aí pelo Cruzeiro. É muito legal e é isso que eu estou dizendo, né? É visão de futuro, é visão de negócio do Retrô. Pô, muito mais interessante aí pro Tevez Gabriel estrear no Cruzeiro, na Série A, jogando com o Fernando Diniz, jogando ali com todo mundo de olho, do que ver se ele vai ter espaço ou não para conseguir jogar alguns minutos saindo do banco do Retrô na Série D. Porque não é porque ele não vai ter categoria para jogar, é porque a gente sabe que na Série D vai ser uma dificuldade física até. Os campos que ele vai jogar, tudo que ele vai jogar. Pô, é melhor estar ali ou estar no Cruzeiro? E assim, nada foi Com garantido todo para ele. respeito à Série D, à Série C. Mas, pô, cara, quando você joga a Série A, você joga a Série A, né, Biel? Exato, são negócios, são negócios. Isso é o interessante de ver como o Retrô observa e principalmente o Laércio observa esse movimento. Negócios. E assim, nada estava garantido para o Tevez Gabriel chegando no Cruzeiro, não, tá? Ele galgou até chegar ao espaço dele e fazer sua estreia. E aí, quando ele faz sua estreia, é importante observar. Opa, olha aí. É como eu falei, na outra semana era o goleiro reserva do Palmeiras. Tem um goleiro reserva do Palmeiras que é do Retrô. Que é do Retrô, não, é DNA do Retrô. Agora é o Tevez Gabriel. E assim vai aparecer cada vez mais. A gente vai ver jogadores oriundos da base do Retrô nos principais clubes do Brasil. Pode esperar, vá vendo devagarzinho aí que a gente vai ver. Base do Retrô aí vai prospectar muitos jogadores para a primeira divisão nacional. É isso, vamos ficar de olho nesse Retrô, né? Cara, não tá pra brincadeira. Vamos começar a marcar o Laércio também nas publicações nas redes sociais, porque não é brincadeira não, que o Retrô tá virando pauta aqui no Firula. Isso já tem um mês aí que a gente tá falando direto no Retrô e de fato a equipe tá despontando. É um destaque hoje diante do Nacional, sobretudo depois dessa conquista do título da Série D. Vamos agora falar do assunto principal desse nosso episódio. Cara, a imagem de capa desse episódio número 26 é comemoração, né, cara? É um momento de felicidade, porque, enfim, a torcida do esporte fez muita festa nesse confronto contra o Ceará, nesse clássico do futebol nordestino pela Série B, porque ele aconteceu na Ilha do Retiro, na reabertura da Ilha do Retiro, da casa do torcedor do Leão. Tinha passado aí quase 11 meses fechada, né, passando por reforma, manutenção, enfim, adequações, todo esse processo.
E no meio disso tudo, a gente teve ainda um drama jurídico, né, cara? Semana passada a gente trouxe também esse assunto para cá. Quase que a Ilha do Retiro ia a leilão, meu irmão. Aí a galera do esporte foi, entrou na justiça, conseguiu eliminar, impediu o processo, mas treta doideira. Vale lembrar que é um estádio, é um dos mais antigos do Nordeste, né? A Ilha do Retiro foi inaugurada em 4 de julho de 1937. Cara, é quase a idade da minha avó materna, cara. Ela nasceu em 36, cara. É um estádio de responsa, beira os 90 anos. E aí, muito bonita a festa que a equipe do esporte proporcionou para sua torcida, né? Porque vencer por 2-1 nesse jogo, o gramado estava lindo, estava um tapete, a torcida fez uma festa maravilhosa, bandeirão, cânticos, casar, casar, Biel e Tajara. Que felicidade ver a Ilha do Retiro reaberta, hein? Mesmo para você, que é torcedor do Santinha. Era isso. Eu ia dar um ei, para mim não. Falando sério, é muito bonito, é muito bonito. Eu gosto, assim, eu sou um apreciador do futebol. Eu frequentei, que agora deu uma diminuída bastante, mas eu frequentei os 3 estádios de Pernambuco, assim, muito. A Ilha do Retiro é um estádio que eu já fui muito, inclusive vi títulos do Santa Cruz, né, na Ilha do Retiro, momentos muito felizes eu vivi ali, seja o gol do Landu, seja o gol de Gilberto, mas falando sério aí sobre o que aconteceu, né, é muito legal ver aí, primeira questão assim, dessa grande reforma, acho que é o gramado, que o gramado da Ilha do Retiro é uma coisa aí de muitos e muitos anos aí, que é um problema do esporte. E principalmente é um problema no meio do ano, na época de chuvas, que sempre alaga, e aí tem a questão do terreno onde foi construída a Ilha do Retiro, que é um terreno de mangue, e aí a construção não foi feita da melhor forma, e aí a própria drenagem da Ilha do Retiro era uma drenagem que remetia justamente à época da construção. Então tinha vários camadas e camadas. Tem um meme, né, cara? A galera nadando, tipo, fazendo prova de natação ali, fazendo de piscina, né? Na época que a drenagem entupia, dava treta, problema. Era uma coisa, né, meu? Era muito problema o gramado da Ilha do Retiro. E aí o que é que aconteceu, né? Eles arrancam tudo, assim, desde a primeira sistema de drenagem, tiraram tudo, deram uma nivelada para arquibancada, assim, deu uma diminuída para quem está na arquibancada conseguir assistir de uma altura melhor, então mudou também a altura do gramado, fez esse novo sistema de drenagem e tudo isso, e aí até chegar na questão da iluminação, que aí a questão da iluminação pode parecer uma besteira, mas assim, o esporte ele está se adequando ao padrão Série A. Nenhum time da Série A pode jogar a Série A sem aquele tipo de sistema de iluminação, tá? Se fosse o esporte subir com a antiga Ilha do Retiro para a Série A, ele não ia poder jogar por causa do sistema de iluminação. Ia ter que jogar na Arena de Pernambuco. Exatamente, isso aí era um problema. Então o esporte, se precavendo a tudo isso, faz essa reforma, faz essas mudanças, dá um banho de pintura, né? Essa semana, acho que ficou ontem, legal. Os caras fizeram um casal escrito nas lâmpadas dos refletores. Ficou fantástico. Um espetáculo lindo, cara. Na hora do casar, eles apagavam a luz, ficava um sistema muito bonito, ficou tudo muito bonito, assim, foi uma festa. E aí, inclusive, até para uma atualização sobre mais reformas, o Yuri Romão, presidente do esporte, ele deu encaminhamento num documento para começar o retrofit da Ilha do Retiro, tá? Ela teve essa primeira reforma, mas futuramente a Ilha do Retiro vai passar por uma reforma ainda maior e deve ficar ainda mais tempo sem receber jogos do esporte, o que para a torcida vai ser uma tortura, porque a torcida reclamou demais da Arena Pernambuco, tá?
A torcida do Sport reclamou muito, porque de fato era um lugar ruim de se chegar, de fato, jogo 9 horas da noite, o metrô da cidade simplesmente fechava. Assim, tem um problema entre o poder público e a Arena Pernambuco, que é um equipamento do Estado, que não dialogava com o sistema de metrô da cidade. É um absurdo, assim, é uma coisa assim. Isso é um absurdo. É um Mas absurdo, você sai do jogo e o metrô está fechado. mas E tem é uma exato. limitação justamente para isso. Toda vez que ia ter jogo 9 horas da noite na Arena Pernambuco, tinha que o esporte pedir uma solicitação para CPTU para conseguir autorização para o metrô circular até mais tarde. Todo jogo tem esse tipo de burocracia. Isso irrita o pessoal Mas do aí esporte. CBTU é órgão federal. Isso, Não tem concessão, né, cara? É órgão federal, CBTU. Estão exato. pisando na bola, CBTU, nesse sentido. São várias questões aí em relação a Arena Pernambuco com o esporte, e aí essa volta da Ilha do Retiro casa, chegar na fase final aí. Inclusive, o esporte aí, ó, tem esse próximo jogo fora de casa, depois disso são 3 jogos seguidos na Ilha do Retiro, que é o jogo adiado contra o Operário, e aí depois tem os outros jogos aí no meio disso aí, também na Ilha do Retiro. Então, são de 5 jogos do esporte que teve, contando com esse jogo do Ceará, 4 na Ilha do Retiro. Chance perfeita para o esporte aí conseguir consolidar aí nessa camada, né? Porque vai ter casa cheia todo o jogo. A torcida estava com muita saudade da Ilha do Retiro. Vai lotar todos os jogos. Vai ter jogo na Ilha do Retiro, vai ter ingressos esgotados. Vai dar sold out daqui até o fim da Série B para o esporte na Ilha do Retiro. Isso daí demonstra a força do esporte, demonstra a saudade que a torcida estava de ir para a ilha, porque é isso, né? Uma coisa é você ir para a ilha perto do centro da cidade. Um ônibus você está lá. Você chega, desce aí, vai andando por uma parte tranquilo. Para a Arena Pernambuco era uma viagem. Agora não, pô. Agora tá todo mundo ali. Vai dar saudade, sold out todo o jogo por causa disso. É isso, né? Como já diz o bom recifense. É isso, meu velho. Agora vamos para a ilha. Tá pra brincadeira, não, né, cara? Vamos continuar falando de futebol pernambucano? Vamos encerrar esse segundo bloco com um assunto interessante que surgiu aqui, bicho, nas redes sociais, meteram no roteiro aqui, na pauta do episódio. CR7. Quando eu li a manchete, eu achei que era Cristiano Ronaldo. Mas aí, no desenrolar da matéria, é outro CR7, cara. Flávio Caçarrato. CR7. Tá bom. Flávio Caçarrato no 7 de setembro. Tá aí na terceira divisão, né? Não é nem segunda. Terceira divisão pernambucana. Caçarrato jogando no 7 de setembro de Garanhuns. Que fase do Caçarrato, hein, Biel? Tu queria ele de volta não, no Santinha? Quero não, obrigado. Eu passo, Eu essa eu também não passo. quero não, viu? No Campinense, não. Fique lá Não, mesmo no 7. mas é engraçado, né? Só corrigindo aí da chamada, no caso é a Série A3, terceira divisão aí do Pernambucano, Não, que tem tá que ajeitar esse negócio aqui, então, né? Vamos tá na Série ajeitar aí, né, minha gente? A3, Editar 7 isso de aí. setembro, que tá na lanterna da competição. Assim, perde jogo atrás de jogo, tá complicada a vida aí do 7 de setembro. Nosso querido Flávio Caçarrato, mas o Flávio Caçarrato também não é o único, né? O Thiago Tem mais Costa gente. tem mais gente aqui, deixa eu até só Agora conferir. sim, ó. Terceira O, divisão. o Thiago Costa, lateral esquerdo, não sei se você lembra, o carequinha barbudo, jogou muitos anos no Santa Cruz. Ele fez parte da campanha do Santa Cruz que subiu da Série C para a Série B. Depois ele voltou na Série A,
fez parte do elenco campeão pernambucano e da Copa do Nordeste em cima do Campinense. O Thiago Costa. Muito obrigado por me lembrar disso. Não, o Thiago Costa é um lateral esquerdo bastante experiente, aí está aí no 7 de setembro. Chegaram recentemente, ainda não conseguiram ajudar a equipe de fato, né, que segue aí na lanterna da competição. Mas outro destaque aí dessa Série A3 do Pernambucano é o Pesqueira, que contratou outro jogador midiático, que é o Rogério. Rogério, para quem não se lembra, é um jogador que foi revelado pela base do Náutico, aí depois passou pelo Vitória, São Paulo, Botafogo, Sport, jogou no México, teve passagens aí bastante destacadas. Pesqueira. Foi por muito tempo chamado de Neymar do Nordeste, né? Que ele foi revelado nessa época. Fiz na época do... Aí já dá medo, mano. Quando os caras metem esses apelidos assim. Lembra do novo Zico lá do Flamengo? Os caras meteram o nome de Neymar do Nordeste, meu irmão. Não faz isso com o moleque, não. Qual era a lógica da época? Né? Era a época do Neymar surgindo e ele era magrinho e tinha um moicano. E aí todo mundo que tinha moicano era o Neymar, né? Aí juntaram tudo e, no caso, era o Neymar do Nordeste. Inclusive, foi o que atrapalhou ele uma parte ali da passagem dele pelo São Paulo, foi isso, que depois ele vem a se consolidar. Ele teve um bom momento quando o Osório chegou no São Paulo, e o Osório tirou ele da ponta, botou ele de centroavante, ninguém entendeu nada, mas já aconteceu isso na vida do Rogério, que tá aí. Mas o time bom de verdade aí dessa Série A3 do Pernambucano é o América. O América tradicional do Pernambucano, que já foi campeão pernambucano algumas vezes, que agora é uma SAF, que a gente até já comentou em outros programas, que contratou um jogador nigeriano por 300 mil reais. O América está aí na segunda colocação dessa. Haja cacau, papai. Exato, tem dinheiro. Comprou, assim, está tentando se. A meta do América é conseguir estar na primeira divisão do Campeonato Pernambucano em 2026. Então tá aí, joga na Série A3 agora. Ano que vem disputa a Série A2 para ver se em 2025, 2026 consegue estar na primeira divisão e galgar o que o Retrô conseguiu, né? O Retrô fez esse caminho. Acho que o plano do América é esse. Inclusive, o América, essa semana, contratou como CEO do América, para esse processo de profissionalização dele, o Joaquim Costa. O Joaquim Costa, ele era diretor de projetos estratégicos do Náutico. É um diretor bastante bem quistos ali pelo Náutico, um cara bem organizado, assim. O cara entende, assim, acho que mais do que futebol. O Joaquim, ele entende de negócios. Ele tem um currículo aí de ter trabalhado na Copa do Mundo, de ter trabalhado aí na última Copa América nos Estados Unidos. O Joaquim Costa estava trabalhando ali na organização do evento. Então é um cara que entende do assunto e foi contratado pelo América para ser o CEO. E isso demonstra para mim bastante ambição que esse time tem aí para galgar novos passos aí no esquema do futebol pernambucano. Para mim é um time para ficar de olho. A gente começou falando de caça-rato, passei a falar do Thiago Costa e do Rogério, mas o meu principal olhar aí nessa Série A3 está no América, que parece querer galgar esses passos aí que o Retrô galgou nesses últimos anos no futebol pernambucano. É isso então, olho no América. Com essa a gente vai já nos encaminhando para encerrar esse nosso segundo bloco aqui no meu, no seu, no nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Não sai daí que a gente volta já já. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco aqui no meu, no seu, no nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu estou aqui com meu parceiro Gabriel Itajara nos comentários e terceiro bloco para fechar esse nosso episódio. Você já sabe, de lei, para a gente encerrar, a gente chega para falar dos palpites da semana. Gabriel Itajara, nossa listinha essa semana veio bem curta, né?
data FIFA, não tem jogo da Série A, Botafogo não foi para a final na Série C, a Série D já acabou. O que é que nós temos? Brasileirão Série B. 3 confrontos envolvendo nordestinos. Primeiro deles, Novo Horizontino e Sport Recife. Duelo na casa do Novo Horizontino. Qual o seu palpite aí para esse confronto, Bielzão? Eu vou em empate. Empate assim, seco. Eu vou em empate. Achando aí que a maior chance aí da invencibilidade do Sport acabar nessa partida, tipo, tem boa chance aí do Novo Horizontino vencer, mas acredito que o Sport consiga segurar o empate fora de casa. Olha, diante desses argumentos, você está até derrubando meu otimismo, hein? Eu estava na expectativa que você ia apostar no Sport, cara. Eu vou manter, ó. Eu vou manter meu palpite no Sport, jogo suado, disputado. 3-2 para o Leão da Ilha do Retiro. Agora de volta à sua casa, né? Que felicidade da torcida do Sport, hein, meu irmão? É isso. Como visitante, eu acho que dá para ganhar do Novo Horizontino. Vai ser doído, sofrido, mas rola. Próximo confronto. Ceará e Ponte Preta. Duelo de alvinegros. Arena Castelão, na capital cearense. E quero saber de você, Gabriel Itajara, qual é o seu palpite? Vozão agora ganha? Vai dar Vozão. Aí sim, né? Aí sim, gol do Pulga. Quero saber também. Tem gol do Pulga, tem gol. Eu acho que vai ser aqueles jogos truncados que o Ceará vem oferecendo aí. 2-1, tem gol do Pulga, tem gol do Saulo Mineiro. Vamos embora que vai dar Vozão. Tá bom, tá bom. Concordo com você. Vai dar a vitória do Ceará em cima da Ponte. E também aí, ó, assina embaixo nesse gol do Eric Pulga, viu? Tá jogando muito o moleque. Manter essa artilharia da Série B. Ficar de olho nele. Para encerrar nossa lista, Guarani e CRB no Brinco de Ouro da Princesa, lá em Campinas. Galo da Pajuçara de Hélio dos Anjos. E aí, hein? Fora de casa. Pontua? Vence? O que é que você acha, Biel? Eu acho que vai dar CRB. Vai conseguir uma boa vitória aí fora de casa. Vai acabar de rebaixar o Guarani Papai Hélio dos Anjos. É isso então. Papai Hélio dos Anjos vai garantir essa vitória do CRB fora de casa, em pleno Brinco de Ouro da Princesa. Tá bom. Vou com você também. Meu palpite é CRB, Galo da Pajuçara, para escapar desse C4. E é isso, né? Guardem bem esse número. 45, 46 pontos. É isso, né? Fechamos nossa listinha, apenas 3 jogos. Chegamos aí para o final desse episódio do Firula e Rapadura. Quero agradecer demais a você, querido ouvinte, que nos acompanha aqui na Sintonia Esportiva. Está sempre com o ouvido coladinho aqui, às quartas-feiras, ao meio-dia, acompanhando nosso podcast sobre futebol e Nordeste. E, lógico, agradecer ao meu parceiro, meu companheiro de bancada, aqui sempre do meu lado, Biel Itajara. Mais uma semana, hein, Bielzão? Mais uma semana, João, foi bem legal aí. A gente outra semana entregando aí um programa longo, cheio de conteúdo aí. A gente conseguiu destacar bem, comentar bem, trazer contexto, né? É importante a gente trazer aí as coisas. Por mais que a Série D e a Série C estejam acabando, a gente trouxe bastante coisa aí que movimenta. Acho que nas próximas semanas a gente também segue observando essas movimentações, né? Porque tem time aí que já está de olho aí na próxima temporada. O Náutico apresentou o treinador, o Santa Cruz está virando SAF, também está contratando jogador. Tem tanta coisa acontecendo que acho que é legal a gente acompanhar e a gente vai trazendo aí, porque o futebol nordestino não para, né? A gente está sempre de olho, está sempre aí junto aí e trazendo a informação para todos os nossos amigos aí da sintonia que gosta de ouvir, saber o que é que está rolando aqui no nosso lado de cá aí do futebol nordestino. Então vamos aí, abraço para todo mundo, até semana que vem que a gente volta com tudo. É isso, galera. Segue a gente aí, segue o Firula e Rapadura nas redes sociais. A gente tá lá no Instagram e no Threads, @Firula e Rapadura, tudo junto. A gente também tem um canal no YouTube onde a gente disponibiliza
os nossos episódios em vídeo, né? Para você que quer dar uma olhada no episódio integral. Tem também os cortes da gente nas redes sociais. E, lógico, você pode seguir também a Sintonia Esportiva nas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, no Threads, o canal do YouTube da Sintonia Esportiva, youtube.com/Sintonia Esportiva Rádio. E você acompanha também a programação aqui da Sintonia Campeã. Quiser fazer uma doação para a gente aqui no Firula e Rapadura, a gente tem a nossa chave Pix, firularapadura@gmail.com, e também o nosso perfil do PicPay, @Firula e Rapadura. É isso, galera. Nós vamos encerrando por aqui. Esse foi o nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste.